Pois bem, então, prosseguindo no estudo de paracletologia, estava explicando para vocês o porquê eu escolhi manter paracletologia, porque está descrevendo aquele que foi prometido para estar com a igreja. Então, no estudo do Espírito Santo, o melhor título, o melhor nome, característica para estudar do Espírito Santo é essa que Jesus promete, ligada diretamente ao nosso relacionamento com Ele. Ele é o nosso paracleto, aquele que nos chama para estar protegido com Ele, né, e confortado, consolado por Ele. Ok? Pois bem, e prosseguindo, eu coloquei aí abaixo também o termo, o versículo 4 do capítulo 33 de Jó. Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus, bom, para dizer para vocês sabem que a palavra Deus, no original hebraico, normalmente é a palavra que é o termo Elohim. Essa é a palavra que normalmente se traduz por Deus. Apesar de ter também o termo El, mas um termo Elohim é um termo plural. E ele assim pode ser interpretado como um sinônimo de trindade. Porque nós encontramos no livro de Gênesis mais de uma vez um diálogo entre as pessoas da trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eia, desçamos e confundamos os homens, no capítulo 11, na história da Torre de Babel. Então, essas expressões é um diálogo entre a trindade. Os anjos, eles não participam da criação. E o termo Elohim, então, ele o termo que é traduzido por Deus aqui. Então, o espírito em hebraico é Ruach. Tá bom? Então, Ruach Elohim, o espírito de Elohim, me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Por quê? Porque o dar vida é assim, o primeiro símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Quando Deus cria todas as coisas, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra era ou estava sem forma vazia, e o Espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. E esse pairar, ele significava uma das simbologias, historicamente, tudo era o ato de trazer a vida, o ato de dar vida. Ok? Separei também o Salmo 104, versículo 30, que diz: envias o teu Espírito, em hebraico Ruach, e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, quem é aquele que cria, que gera novas vidas em tudo? É o Espírito Santo, né? Para nós, aplicando principalmente com a vida espiritual. E aqui eu dei um destaque aqui também, esse salmo, essa palavra renovas, é um sinônimo de nascer de novo, de fazer de novo. Em hebraico, literalmente, seria fazer de novo, mas é um sinônimo de nascer de novo, pode ser assim traduzido, é fazer de novo ou, espiritualmente falando, nascer de novo. Tá bom? Mas a expressão renova significa isso, fazer de novo. Tá bom? Eu comento abaixo. Sem o Espírito Santo, não teríamos a Bíblia. Por isso coloquei 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, para a nossa meditação. Então, porque, é claro, falando, nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele sempre agiu, como nós estamos vendo, na criação, e vai estar agindo com Adão e Eva, e por todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo estará operando nos homens.
hoje ele opera de uma forma mais poderosa do que ele operava no Antigo Testamento. Tudo por conta da morte expiatória de Jesus Cristo. Então, a operação do Espírito Santo hoje sobre a igreja, ela é mais poderosa. É claro que não tem como nós compararmos, né? Mas nós sabemos biblicamente que a graça, eu digo, não tem como comparar a graça, a atuação do Espírito Santo nos profetas do Antigo Testamento e em nós, porque é algo subjetivo, não é palpável, tá bom? Mas a descrição bíblica é que eles não tinham à disposição deles o poder que nós temos hoje por conta do sacrifício expiatório de Jesus. Bom, então, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, eles falaram inspirados, falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que significa esse inspirados? É interessante que as pessoas usam essa expressão, né? Movidos, inspirados aqui, o termo grego, porque eles sempre procuram uma palavra na nossa língua portuguesa, né? Então, inspirados pela ação natural de nós inspirarmos, mas também é um sinônimo de movidos pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo agiu neles. Então, esse significado de movidos pelo Espírito Santo. E veja, como está no livro de Gênesis, né? O Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas, ok? Trazendo vida para eles. E os profetas, então, eles falavam movidos pelo Espírito Santo. Você pode traduzir assim, ou inspirados. E tem uns irmãos que sempre falam, né? Que foi movido pelo Espírito Santo. Bom, esse mesmo termo, nós lemos o versículo 21, ele aparece também no versículo 24. Eu coloquei aí o versículo 21, vamos ler aqui também, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, abra aí na sua Bíblia. Ele diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver na justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ok? Então, o mesmo termo, ele aparece aqui, assim, descrevendo Jesus como aquele que está carregando os nossos pecados. Tá bom? Ele mesmo em seu corpo, vamos dizer, leva os nossos pecados. Tá bom? Levando ele mesmo. Então, esse termo levando, como que ele é tradução de que termo grego? Desse mesmo termo fero, tá bom? Que é carregar. Então, levando ou carregando, ok? Os nossos pecados. E também anota uma outra referência para nós lermos, Hebreus 7, 27, abra sua Bíblia, para ver mais um local onde esse termo aparece. Tudo para nós podermos entender esse versículo de 2 Pedro 1, 21, que é o termo inspirados. Pois bem, então em Hebreus 7, 27, ele diz o seguinte: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada sacrifício primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então, esse termo também aqui, oferecer, ele também deriva desse mesmo termo, fero, que foi traduzido aqui por inspirados, tá bom? Ou que pode ser traduzido por movidos. Por isso que eu disse que Jesus Cristo, ele moveu os nossos pecados para longe de nós. Então, o termo pode ser traduzido por movido, levado ou movido.
ok? E também era o termo que os sacerdotes ofereciam, então eles moviam a oferta. Se você procurar no Antigo Testamento, você vai encontrar diversas vezes, né, que o sacerdote ele moverá a oferta perante o Senhor. Tá bom? Então, era exatamente o termo que era utilizado para descrever o ato da oferta. Tá ok? Olha, eu vou ler aqui como exemplo para vocês, se vocês quiserem anotar, Êxodo capítulo 29, versículo 26, né? Não, melhor, desculpe, Levítico 23, versículo 11, que é muito conhecido nosso. Quando alguém trazia uma oferta, o que acontecia com essa oferta? Por exemplo, o dia das primícias, que é esse versículo que nós vamos ler, a primeira parte da colheita. Quando entregava ao sacerdote, o que o sacerdote fazia? Ele movia essa oferta perante o Senhor, tá bom? Então veja, Levítico 23, 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Então, essa expressão, ela é exatamente a mesma. Por isso que, por exemplo, até inspirados pelo Espírito Santo, literalmente a tradução seria movidos pelo Espírito Santo. Porque movidos, está claro que é uma ação, o Espírito Santo iniciou um processo neles, tá bom? O Espírito Santo iniciou um processo neles. Mas eles, na nossa Bíblia, escolheu inspirados pelo Espírito Santo, né? Mas o significado mesmo é movidos. Por isso liga ao sacrifício de Jesus, que moveu, vamos dizer, ele é um sacrifício que foi movido diante de Deus e ele moveu os nossos pecados para longe de nós. E também esse, como eu falei, de Hebreus 7, 27, porque está falando do sacrifício e exatamente esse ato de apresentar o sacrifício a Deus, como que ele é chamado? Esse sacrifício ele é movido perante Deus. Então é interessante esse significado, né? Tá ok? Pois bem, eu coloquei aí, né, além da Bíblia, né, nem o Novo Testamento. Ainda estamos no final da página 11, nem o Novo Testamento. E coloquei duas referências. Primeiro, João, capítulo 14, versículo 26, e depois 1 Coríntios 2,10. Então, João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, lembrando que é o termo paracleto, aquele que te chama para junto dele, para proteger, por isso, porque no grego é o termo advocatus, né? Equivale a advogado. Tá bom? Mas aquele Consolador, né, que te chama para estar próximo dele, protegido por ele, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é que vai, vamos dizer, além de capacitar, também inspirar os apóstolos para eles escreverem as coisas que Jesus Cristo tem dito e tudo que eles têm visto. E pregar em geral, toda vez que eles estivessem diante de uma autoridade, né? Ok? Pois bem, e também 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz: mas Deus nolas revelou. Lembrando que revelar em grego é Apocalipse. Aqui está escrito Apocalipse, ou seja, foi revelado ao apóstolo Paulo pelo seu Espírito. E então o apóstolo Paulo ele vai falar duas coisas importantes sobre o Espírito Santo. Primeiro, diz que ele penetra todas as coisas
e diz que até as profundezas de Deus. Bom, o que significa também essa expressão no grego que eles escolheram aqui traduzir por penetra, tá bom? A melhor tradução para esse termo grego não seria penetra todas as coisas, mas examina todas as coisas, é o significado, tá bom? O significado da palavra no grego, que é a palavra eraunau, ela significa examinar, sondar, perscrutar. Tem até traduções, por exemplo, eu olhando aqui diversas traduções que eu tenho no meu computador, aqui a versão revisada, ela está traduzindo aqui como esquadrinha, né? Um sinônimo de examinar. Você examinar ou esquadrinhar é você, vamos dizer, ter conhecimento de tudo, com detalhes. Então, examinar todas as coisas, tá bom? Ou esquadrinhar. Outra tradução, por exemplo, a versão atualizada, está aqui, ela traduz como perscrutar, tá bom? Tudo ligado a examinar. Então, o Espírito penetra, então seria melhor traduzir como o Espírito esquadrinha todas as coisas. Porque, no caso, claro, ele esquadrinha até o nosso interior. Esquadrinhar significa, vamos dizer, tomar conhecimento de tudo que está acontecendo, né? E, claro, ver o que está se passando no nosso interior. O Espírito esquadrinha. Então, não seria bom penetra, o melhor seria esquadrinha, tá bom? Ou examina, ou sonda. O Espírito sonda todas as coisas. Sonda é uma expressão boa, porque no Antigo Testamento está escrito, né? Sonda-me, ó Deus, é um dos salmos clássicos, né? Então, sondar seria melhor traduzido aqui. Tá bom, para ver como esse termo ele significa realmente examinar, esse termo que eu falei para vocês, eraunau, veja um outro versículo que ele aparece. Se você quiser anotar, João 5,39, ali ele é traduzido como examinai. Ele diz, examinai as Escrituras. João 5,39 é a mesma palavra que a nossa tradução aqui traduz por penetra. Então, que eu disse, ele pode significar examinar, ou sondar, ou perscrutar. Então, aqui, examina as Escrituras, poderia ser sonda as Escrituras, né? Perscruta as Escrituras, esquadrinha as Escrituras, ou seja, faz um estudo detalhado, né? Um outro versículo também, se quiser, anotem, João capítulo 7, versículo 32. Vamos ler esse versículo. Que diz o seguinte: os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais mandaram servidores para o prenderem, né? Então, quer dizer, ali o ouviram, ele é tradução desses quadriários, ou seja, eles fizeram um levantamento, tá bom? Fizeram um levantamento. Bom, um outro versículo que eu quero que vocês anotem aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Falando aqui das operações do Espírito Santo, esse termo ele também vai aparecer nesse texto para nós entendermos o que significa ele dizer que o Espírito penetra todas as coisas. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10,
que diz o seguinte: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça. Então é interessante essa relação que ele fala aqui do Espírito Santo com o homem, para nós falarmos, como estamos falando, da relação do Espírito Santo com a igreja. Então aqui é usado dois termos, inquiriram. Esse termo inquiriram é a mesma palavra, eraunau. Ou seja, os profetas, eles examinaram, inquiriram, examinaram, e ele acrescenta, e trataram diligentemente, né? Que é uma outra palavra grega chamada exéteo. Exéteo, essa palavra, ela significa avaliar diligentemente, tratar diligentemente. Então, trataram diligentemente. Ou seja, como os profetas se relacionavam com o Espírito Santo? Tá bom? Eles estavam examinando, inquirindo, né, indagando o Espírito Santo, dialogando com o Espírito Santo, tá bom? E fazendo isso de forma diligente, que é essa outra palavra, exequitel, o que ela significa. E eles traduziram bem ali, tá bom? Eles indagaram diligentemente. Tudo isso falando da relação do Espírito Santo com a igreja, tá bom? Então, realmente, aqui quando fala que o Espírito Santo penetra todas as coisas, é melhor dizer que o Espírito Santo examina todas as coisas, ou então que o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, tá bom? E aí eu aproveitei também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. E anotem mais um versículo para nós concluirmos, Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, quem é que examina os corações? O Espírito Santo, tá bom? Aquele que examina os corações. Então essa palavra examina é essa mesma palavra usada lá, como o Espírito penetra todas as coisas, tá bom? Não traz tanto sentido de estudo, né, da situação, por exemplo, de tomar conhecimento de tudo que está se passando no nosso interior, do porquê nós estamos fazendo essa obra, do porquê nós estamos evangelizando, né, do porquê nós estamos pregando, porquê nós estamos tomando essa decisão, porquê nós estamos falando isso. Tá bom? Às vezes a fala, ela transmite alguma coisa, mas o nosso interior, qual é a verdadeira intenção, o Espírito Santo examina. Tá bom? Então, o penetra pode ser usado com o mesmo sentido, né? Mas o examina, o sonda, fica melhor. Então aqui, olha, e aquele que, posso traduzir também, aquele que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esse versículo 27 aqui, ele é até muito interessante, porque ele tem um daqueles problemas, se você está lendo aí, anote isso na sua Bíblia, um daqueles problemas de um versículo que nós não sabemos se o autor no original está falando do Espírito Santo ou do Espírito do homem. No meu entender, está falando do Espírito do homem. Porque, lembrando, no original grego, não havia distinção de maiúsculo e minúsculo, então você tem que interpretar pelo contexto. Então, a minha leitura desse versículo é diferente da minha tradução. A minha tradução está assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ela coloca Espírito com letra maiúscula. Mas, no meu entender, não é. O versículo deveria ser lido assim: e aquele que examina os corações, quem é que examina os corações? É o Espírito Santo. Aquele que examina o interior do homem.
né? É o Espírito Santo. Então, aquele que examina os corações, ou aquele que examina o interior do homem, sabe qual é a intenção do Espírito, ou seja, a intenção do homem. Não? Porque, claro, as nossas decisões, as nossas intenções, elas estão aonde? Elas estão na nossa parte espiritual, o nosso espírito, a nossa alma. Então, quando o Espírito Santo, você fala algo, vou fazer por isso. O Espírito Santo sabe a verdadeira razão pela qual você está fazendo. Não? Se você faz uma obra realmente para agradar a Deus, ou se às vezes acontece que alguém faz por algum motivo de interesse, até financeiro, tá bom? Por que você toma essa ou aquela decisão? Então, nada foge ao conhecimento do Espírito Santo. É o significado desse termo examina. Por isso, Romanos 8, 27. E é por isso que eu vejo o seguinte, ele examina o quê? A intenção do espírito, do homem. Então, esse espírito aqui, no meu entender, deveria ser com letra minúscula. Quem estuda comigo há mais tempo sabe que de vez em quando nós nos deparamos com algumas questões assim na Bíblia, em que o termo só espírito não fica claro se está falando do espírito do homem ou do Espírito Santo. Tá bom? Esse aqui, para mim, está falando do espírito do homem, mas os tradutores normalmente usam espírito com letra maiúscula, ou seja, aí estaria falando do Espírito Santo, né? Tá ok? O mesmo termo, anote outro versículo também interessante, Apocalipse 2, 23. O mesmo termo aparece lá, e veja como ele é descrito, né? Jesus é aquele que sonda as mentes e os corações. Qual é o termo no grego? É o mesmo termo, eraunau. É o mesmo termo que aqui foi traduzido que o Espírito penetra todas as coisas. Então, às vezes eu fico pensando na nossa tradução assim, eles usam um significado, parece assim, que não é o melhor. Claramente o melhor aqui seria sonda, né? Sonda, ou examina, tá bom? O Espírito sonda todas as coisas. Nesse sentido que nós estamos vendo aqui vários versículos, Jesus quando diz que sonda, né, as mentes e os corações, o que ele está dizendo? Que ele sonda também o interior do homem, por que nós estamos fazendo isso ou aquilo, tá bom? Qual é a razão? Sempre comparando, as nossas palavras podem dizer algo, mas o Espírito Santo sonda, ou seja, ele sabe qual é a razão. Isso é o significado de sondar as mentes e os corações. É tudo a mesma palavra, não é tudo a mesma palavra. Então, por isso, eu peguei esses significados em outros versículos para vocês poderem entender esse versículo que ele está dizendo aqui, que o Espírito penetra todas as coisas. Não, é melhor traduzir para o versículo, não, que o Espírito ele sonda todas as coisas, ou ele examina todas as coisas. Não? Tudo que acontece, o Espírito sabe. Até por ser Deus, né? Até as profundezas de Deus. Tá aí também que ele usou nesse versículo, tá ok? Então, até as profundezas de Deus, elas são sondadas pelo Espírito Santo. Aí, melhor para poder pegar o significado desse versículo. Bom, outro texto falando do Espírito Santo, que eu coloquei aí, eu comento, e nenhum poder para proclamar o Evangelho. Então, nós não teríamos a Bíblia, né? Nós não teríamos nada, esse examinado o nosso interior, ok? Ocorre, o Espírito Santo se aproxima de nós, como não se aproximava dos salvos do Antigo Testamento, porque ainda o sacrifício de Jesus na cruz não tinha sido feito, tá bom? Então agora ele se aproxima e é ele que nos capacita para nós sermos uma testemunha, falando do que não haveria sem o Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte:
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, então o que é que nós vamos receber do Espírito Santo? Aqui traduzido por virtude. Bom, o termo virtude, no grego, é a palavra dunamis, de onde vem também a palavra dinamite. Pelo que nós entendemos que o significado dessa expressão nós nem percebemos, mas é como se as nossas palavras estivessem, vamos dizer, dinamitando o mal, destruindo o mal, ok? Porque é exatamente a mesma palavra, dunamis, ok? Essa virtude, que é traduzido como, essa palavra dunamis é traduzido como virtude ou poder, tá bom? É traduzido como virtude ou poder. Um versículo que eu gostaria de ler com vocês, vamos ler, 1 Mateus 26, 64. Mateus 26, 64. Que diz: Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Qual o termo que foi utilizado, né, aqui? Está Todo-Poderoso, mas está o mesmo termo que é traduzido por virtude ali. E aqui está escrito o seguinte, poderia então ser traduzido, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. Ele é chamado de Todo-Poderoso, mas ele poderia ser também chamado aqui como o poder, né? Ou como o único poder. Tudo bem, Todo-Poderoso, porque se ele é o Todo-Poderoso, ele é o único que tem poder, ele é o poder. Então, o termo utilizado é o mesmo, tá bom? É o termo dunamis, ok? Pois bem, prosseguindo na leitura, eu coloquei aí, sem o Espírito Santo, não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade, e nenhum cristão nesse mundo. Porque o Espírito Santo, então, é aquela operação de Deus que consegue fazer, atuar na vida do cristão e fazê-lo vencer esse mundo. Então, sem o Espírito Santo, não haveria nem cristão. Eu coloquei não haveria nem cristão. E lembre-se que eu falei para vocês que o estudo da paracletologia ou da pneumatologia, ela simplesmente não existia. Simplesmente não existiu no estudo da Igreja Católica e das igrejas protestantes. Só as igrejas que não batizam recém-nascido, só elas que desenvolveram uma disciplina acadêmica para estudar o Espírito Santo. Nos estudos católicos e protestantes, simplesmente não existia uma cadeira dedicada ao estudo do Espírito Santo, porque realmente a relação deles com o Espírito Santo, vamos considerar, a reduzida. Eles não acreditavam, como não acreditam até hoje, que os dons do Espírito Santo ainda estão disponíveis para a igreja. Eles não acreditam. Eles são chamados de cessacionistas, pelo menos os protestantes, né? São chamados de cessacionistas. Uma heresia que nem a Babilônia apocalíptica conseguiu pregar, porque a Igreja Católica acredita que os dons estão disponíveis, ok? Mesmo assim, também não desenvolveram uma disciplina, um estudo específico sobre a pessoa do Espírito Santo. Não? Bom, então eu coloquei aí, sem o Espírito Santo não teria novo nascimento. Por quê? O novo nascimento é gerar
uma nova vida. Em quem está a simbologia de gerar vida? Por isso eu mostrei para vocês, desde Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo, ele é aquele que ele aparece operando quando a terra está em um estado ruim, ou seja, sem forma e vazia, e o Espírito Santo está operando para trazer vida, para que ela possa receber vida. Tá bom? Ou seja, é exatamente o mesmo que o Espírito Santo está fazendo na igreja, tá bom? Para nós podermos receber vida. E vamos considerar o seguinte, por que também dessa graça necessária sobre a igreja? Porque o cristianismo ele vive um estado espiritual, lutando contra ele, vamos dizer, com mais força do que na época dos judeus. Por quê? Dos judeus, eles tinham o estado deles. Se eles fossem fiéis, ninguém iria nem conseguir invadir. Deus sempre os salvaria. Tá bom? Eles foram destruídos porque eles foram infiéis, mas eles tinham o país deles, onde eles tinham a lei deles. Já a igreja, ela vive no meio, vamos dizer, do povo pagão. Seria mais ou menos assim, como se nós fôssemos uma parte de Israel vivendo lá dentro da Assíria. E lá dentro da Assíria conseguir guardar essa fé. É diferente da gente estar vivendo dentro de Israel. Então, o cristianismo, ele vive uma situação mais difícil, porque ele está espalhado nesse mundo pagão para poder ganhá-los para a verdade de Deus. Tá ok? Pois bem, eu coloquei abaixo Gálatas capítulo 5, versículo 25, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Bom, também falar para vocês, aqui o termo vivemos, o que significa? Se você for no dicionário, né, você vai encontrar, aqui é o termo zap. E esse termo no grego significa gozar de vida real. Gozar de vida real. Então, esse é o significado desse termo no original grego. Tá bom? Ou seja, se nós vivemos uma vida real, né, se nós gozamos de vida real no Espírito, seria assim melhor traduzido esse versículo. Tá bom? Se nós gozamos de vida real no Espírito, então ele fala, né, andemos também no Espírito. Então, duas coisas falando da relação do Espírito Santo com a igreja. Então, nós temos essa dois. E o termo andemos, o que significa? Ele significa caminhada próspera. Caminhada próspera é a palavra grega stoichel. Ela significa caminhada próspera. Então, aquele que conclui bem a sua caminhada. Caminhada próspera, ou aquele que conclui bem a sua caminhada. Assim que o dicionário Strong ele traduz. Por isso que, relendo esse versículo com esses significados que eu falei para vocês, tá bom? O vivemos trocando por gozar de vida real, então o versículo ficaria assim, olha: se gozarmos de vida real no Espírito, concluamos bem a caminhada também no Espírito, ou seja, vamos concluir bem também. Se gozamos de vida real, então vamos concluir bem a caminhada no Espírito. Se nós estamos gozando dessa vida, então vamos concluir bem essa caminhada. Mais abaixo eu coloco: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo, como diz a palavra. Como andar de acordo com uma pessoa que não conheço nada sobre ela? Por isso, a necessidade, estamos falando nesse tópico da necessidade de estudar o Espírito Santo, vendo o significado, e o cristão sabendo a sua relação direta é com o Espírito Santo. Existe aquela
pergunta que assim, muitas pessoas fazem quando eu dou aula sobre o Espírito Santo, ou algumas pessoas fazem em geral, a quem nós devemos orar? Ao Espírito Santo, ao Filho ou ao Pai? Né? Bom, pela descrição bíblica, nós oramos ao Pai. Não é errado você orar ao Espírito Santo, no seu diálogo com o Espírito Santo, mas você ora ao Pai em nome de Jesus, com os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Né? Que gemidos inexprimíveis são coisas que nós não falamos, sentimento nosso. Ou seja, é exatamente o que o Espírito Santo esquadrinha, o que o Espírito Santo examina. O porquê nós estamos fazendo algo, o nosso sentimento. Tá bom? Esse é o significado. Bom, e comento mais abaixo. Ou como não entristecer, nós não entristecermos o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Bom, aqui está dizendo que de alguma maneira nós podemos, vamos dizer, gerar no Espírito Santo uma tristeza, segundo as nossas decisões, tá bom? Por quê? Por exemplo, o versículo de baixo, a rebeldia dos israelitas contristaram o Espírito Santo, tá bom? Contristaram o Espírito Santo. Qual o significado disso? É o mesmo que entristecer, tá bom? É o mesmo que entristecer. Infelizmente, Israel acabou se pondo numa posição de tendo o Espírito Santo como um inimigo, porque o Espírito Santo, claro, vai acabar por puni-los. Vai acabar por puni-los. Veja, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, eles se tornaram inimigos. Esse termo aqui, contristaram, que eles, a rebeldia deles, o termo contristaram, é tradução uma palavra hebraica, yatsab, que significa, segundo o dicionário, magoar. É sinônimo de magoar. Então aqui você pode ler, mas eles foram rebeldes e magoaram o seu Santo Espírito. Não? Bom, como é que se magoa o Santo Espírito de Deus? No Novo Testamento, por exemplo, Jesus Cristo fala que os israelitas, em determinados momentos, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Esse é um tipo específico de mágoa. Mágoa essa que, nesse caso, a Bíblia diz que não tem perdão. E aquela mágoa porque eles estavam atribuindo aos demônios uma obra do Espírito Santo. Então, essa mágoa. Então, o significado é o mesmo desse versículo de Isaías, tá bom? Mas eles foram rebeldes e magoaram o Espírito Santo, né? E assim se tornaram inimigos dele. Bom, eu prossigo dizendo, e também não ultrajar o Espírito Santo. Em Hebreus 10, 29, diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. É a primeira expressão usada aqui para nós analisarmos. Aquele que pisar o Filho de Deus, ou seja, está falando de alguma maneira de cristãos. Está falando de cristãos. O pisar aqui não é pisar de perseguição, de perseguir os cristãos, como o Império Romano perseguia os cristãos. Não, são pessoas que, de alguma maneira, no cristianismo, fazem mal para o cristianismo. Então diz que eles pisam o Filho de Deus e tiver por profano, também essa palavra profano, ok? Tiver como profano o sangue do testamento.
com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Tá bom? Bom, então, aqui diz que a pessoa também pode fazer agravo ao Espírito Santo. Além de tornar o sangue de Cristo profano, ele pode fazer agravo ao Espírito Santo. Bom, o que significa isso, fazer agravo? É um sinônimo de insultar. É um sinônimo de insultar. Insultar, ofender o Espírito Santo. O termo grego enubrizo, ele significa insultar o Espírito Santo. Ou seja, como eu disse, não está falando de o não crente perseguir o cristão. Não é isso. É o cristão como ele se comporta com as coisas santas de Deus. Se ele causar escândalos, ensinar coisas erradas, fazer coisas erradas, ele está pisando o Filho de Deus e tendo por profano o sangue do testamento, ou seja, o sangue que Jesus derramou para nos purificar. Por isso que está ligado aos cristãos. E está fazendo um agravo ao Espírito da graça. E é interessante, por que aqui não foi chamado de Espírito da graça? De Espírito Santo? Vocês sabem que o termo graça, no grego, ele vem de um termo grego que é carisma. É muito conhecido esse termo. Daí vem o termo carismático, tá bom? Então, carisma. E esse termo carisma, em alguns contextos também, ele é traduzido como dom, ele é traduzido como graça, ele é traduzido como dom. Né? O carisma profético, os dons proféticos. Tá bom? Então, quando diz que, ou seja, insultou, né, fez agravo, insultou o Espírito Santo, então, para dar mais peso a esse insulto, quem é que está insultando? Aquele que recebeu a graça. Aquele que recebeu, vamos dizer, dons, que recebeu dádiva do Espírito Santo, que recebeu o carisma, do Espírito Santo. Ou seja, está vindo esse insulto, está vindo de alguém que conhece. Vou citar um exemplo daquele insulto específico que Jesus falou que as pessoas fazem ao Espírito Santo, comparando o Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo, sendo comparada a uma obra de demônios. Tá bom? Aquele ali é um insulto, tá bom? Um insulto de pessoas que eles, por exemplo, não eram cristãos. Eles não eram cristãos. Certamente conheciam a verdade, viam que o que Jesus estava fazendo era de Deus, mas eles já estavam numa situação de rivalidade. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Eu vi muitas pessoas que eles, aos poucos, vão sendo levados a uma situação de rivalidade que daqui a pouco eles não querem concordar de jeito nenhum. Eles têm que se posicionar contra, mesmo sabendo que eles estão errados. Por conta da rivalidade. Não, se eu reconhecer agora que eu estou errado, né, aí estragou tudo. Né? Eu sempre ensinei assim, eu sempre preguei assim, eu sempre fiz assim, né, e eu estou defendendo contra ele, né, esse pensamento há tanto tempo, eu tenho que continuar defendendo, vai pegar mal, né, eu agora mudar a minha posição. Tá bom? Então, eu já vi pessoas que se encontraram nessa situação assim. Então, eles preferem ficar contra, mesmo sabendo que eles estão errados. Os fariseus parecem ser assim com o Espírito Santo. E esse insulto foi terrível, imperdoável, porque atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. Aqui não está sendo colocado um tipo de insulto específico, tá bom? Mas está sendo dito, está falando de coisas que vêm de cristãos, contra o sangue de Jesus, pisando o sangue de Jesus, considerando profano o sangue de Jesus, né, com quem ele foi santificado, e fizeram agravo ao Espírito da graça, ou seja, insultaram o Espírito que lhe deu graça. Então, por isso, trocou aí o Espírito Santo por Espírito da graça. Ok?
Bom, prosseguindo na leitura, também, como não extinguir o Espírito Santo? Está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Bom, falando dessa relação nossa com o Espírito Santo, o que significa extinguir? É mais um exemplo que eu digo. Eu considero que o termo extinguir aqui, ele não é bom. A gente interpreta, claro, que vamos dizer, resistir à operação do Espírito Santo, tá bom? Ou como abafar a operação do Espírito Santo, mas não extinguir, tá bom? Seria a melhor tradução do grego. Eu vou dizer para vocês aqui, ó, anotei aqui a melhor palavra, estou aqui com o dicionário de grego Strong, então ele diz que essa palavra no grego é esbeinume, e como o que ela significa? Ela significa suprimir, abafar. Ela é usada metaforicamente para significar isso, suprimir, abafar. Por quê? Porque ele está escrevendo, né, para uma igreja e ela estaria tendo problema, né, com os dons espirituais, e ela teria feito o quê? Ela teria então decidido não permitir mais o uso dos dons espirituais. Você vê isso pelo versículo 20, né? Se você vê, não extingais o Espírito Santo, o versículo seguinte, o versículo 20, diz: não desprezeis as profecias. Muito provavelmente está falando o quê? Profecias como dons espirituais. Está dando conselhos eclesiásticos para a igreja. Se você pegar todo esse capítulo, o contexto geral, ele está dando conselhos para essa igreja na sua relação com o Espírito Santo. Então, não extingais o Espírito. Então, seria melhor traduzido, não impeçais a operação do Espírito Santo. Não abafeis a operação do Espírito Santo, tomando aqui o significado que o dicionário ele nos traz para esse termo, né? Eu sempre falo dicionário Strong, você tem ele no celular, é bem fácil, gratuito, então ajuda muito para você poder entender. Então esse versículo, não extingais o Espírito Santo, a gente utiliza nas nossas Bíblias, mas pelo contexto e também pelo significado da palavra, no original grego, seria melhor traduzido por abafar a operação do Espírito Santo, ou não impeçais a operação do Espírito Santo. O homem pode impedir? Pode. Existem igrejas que elas rejeitam mesmo a operação dos dons espirituais, porque elas dizem que pode gerar meninice, por exemplo. Pode até gerar meninice, mas não justifica você impedir, tá bom, a operação dos dons espirituais. E por isso cita logo no versículo seguinte, né, as profecias. Bom, e qual é o oposto de impedir a operação do Espírito? Tá bom? Qual é o oposto de impedir a operação? É procurar conhecer a operação do Espírito. Procurar conhecer. Tem muitas igrejas hoje, né, que impedem, pode ter até alguma igreja pentecostal que ela está, de uma certa maneira, praticamente impedindo, tá bom, a operação do Espírito Santo. Mas qual é, vamos dizer, o oposto de impedir? É você se aproximar, estudar, conhecer a operação do Espírito Santo, né? Por isso, eu coloquei aí Oséias 6,3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, conhecer a verdade e se aprofundar, prosseguir nesse conhecimento da verdade. E está aí escrito o termo Senhor em maiúsculo, porque o termo Yahvé, ele é também um nome de Deus, um nome da Trindade. Tanto que Jesus, em determinado momento, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Yahvé, Espírito do Senhor. Quando você tem Senhor em maiúsculo, lembrando que no original hebraico,
Nem todas as Bíblias seguem esse padrão, mas isso é importante. Deveriam seguir, mas algumas abandonaram. Mas o termo Senhor, na versão corrigida, por exemplo, que eu utilizo, significa que no original hebraico está escrito o nome de Deus, traduzido em alguns momentos por Eu Sou, que se pronuncia Yahvé ou Javé. Então, e está descrevendo a Trindade, porque o Senhor, tudo em maiúsculo, Eu Sou, ele diz, eu virei e pisarei nesse templo, descrevendo Jesus vindo e pisando no templo. Então está falando não só do Pai, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo.